Irmãos, a paz seja convosco. Os irmãos podem ficar à vontade. Queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 4. Amém? Quantos irmãos encontram? Eu queria agradecer o pastor pela confiança, mais uma vez. Hoje não era pretexto eu estar aqui, era outra pessoa para estar aqui. Como na sexta-feira também, na célula, não era para mim ministrar, mas pela honra, pela glória, pela misericórdia de Cristo, aprove ao Senhor eu ter que ministrar tanto na sexta como hoje aqui. E eu só não sei como tenho certeza que Deus tem algo para nós, para mim e para a sua vida. Irmãos, eu confesso que eu estive um pouco abalado esses dias devido a uma reunião que eu tive e eu me questionei a Deus algumas coisas. Mas o melhor lugar para nós questionarmos a Deus é perante a palavra. E essa palavra, Deus trouxe ela ao meu coração há um tempo. E quando eu questionei a Deus sobre o que aconteceu, Deus falou assim: eu te dei uma palavra. E tem vários textos na Bíblia sobre isso. Eu tive uma reunião há um tempo atrás e determinada pessoa que passa um trabalho para a gente queria que tanto eu como meu sócio fazêssemos algo que não é perante a lei e perante Deus. E eu falei para ele: olha, sinto muito, mas esfere meus princípios com Deus, e se for para continuar assim, eu tô fora. No seu momento, ele disse que tudo bem, e ok, nós continuamos trabalhando. Mas depois ele chamou nós lá, e nós fomos conversar de novo, e ele virou e falou assim, para o meu sócio, falou assim: o Deus dele não é o mesmo meu. E aquilo naquela hora, eu fiquei calado e me deixou um pouco triste. E eu perguntei a Deus: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errado? Mas quando eu entrei nas Escrituras, eu entendi que nós temos que se alegrar quando as pessoas debocham da nossa fé, brincam com a gente, curtem com a gente, porque nós temos inúmeros exemplos na Bíblia assim. Nosso Cristo passou por isso, amém? Eu queria discorrer com os irmãos hoje sobre os resultados da nossa justificação pela fé. E nós vamos estar lendo em Romanos 4, começando no seu versículo 25. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora
talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amém? Meus amados, há algo que, infelizmente, às vezes é de caráter de resistência das igrejas e das pessoas. Mas existe algo que nós precisamos e necessitamos de fazer. Sempre que nós analisamos as Escrituras, nós precisamos saber quem escreveu ela, para quem ele escreveu, quando escreveu e por que ela foi escrita. Por quê? Porque eu preciso saber o contexto daquela época, a situação que estava se passando e a cultura daquele local, para me entender se existe alguma figura de linguagem, o que estava acontecendo e por que essa carta foi escrita. Quando eu vejo a carta de Paulo aos Romanos, escrita por Paulo, no ano 57 depois de Cristo, enquanto ele estava durante sua terceira viagem missionária em Corinto. Essa carta provavelmente foi levada à igreja de Roma por Febe. Quando ele escreve, a igreja em Roma, ela tem tanto judeus como gentios. O que Paulo está fazendo é vendo que há uma tensão nessa igreja, porque o judeu acha que as obras deles são suficientes para os salvá-los. Eles acham que ele seguir a lei é suficiente para os salvá-los. Como nós falamos na sexta-feira, infelizmente, é impossível que eu e você cumpramos essa lei. Essa lei, muitos dizem que ela é datada de 10 mandamentos e todos nós conhecemos isso. E realmente temos os 10 mandamentos. Mas dentro desses 10 mandamentos nós temos 613 preceitos dessa lei. Talvez você diga que os 10 mandamentos você cumpra. Mas esses preceitos da lei eu não consigo cumprir. E infelizmente eu tenho que te falar que você também não consegue. Quando Paulo vê os judeus olhando os gentios e às vezes os criticando porque eles não são circuncidados, porque a circuncidão ela se dá mediante ao batismo depois de Cristo, substituindo a circuncidão física. Então, eles olham e falam, não, peraí, nós precisamos da lei e vocês não estão vivendo conforme. O que Paulo está fazendo é, pegando essa tensão que existe entre judeus e gentios dentro da igreja, e alinhando eles e mostrando para ambos que todos nós somos justificados mediante Cristo. Tanto judeu como gentio. O gentio aqui é nós, somos nós que não somos descendentes de sangue de Israel, dos israelitas. Então nós somos considerados gentios. Mas tanto nós como os judeus, todos nós somos declarados justos por Cristo. Ele está falando e ele diz, ele foi entregue. Ele quem? Eu? Não. O pastor? Não. Seu irmão? Não. Seu pai? Não. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Paulo? Não. Que estava escrevendo? Não. Abraão, que é o nosso pai da fé? Não. Moisés, considerado o homem mais manso da terra? Não. Isaac? Não. Jacó, que lutou com Deus? Não. 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 Algum Isaías, que, segundo a tradição, foi cerrado ao meio? Não. Jeremias, que talvez, nos seus lamentos, e segundo a tradição, pode ter morrido no Egito por uma lança? Também não. O que ele está falando é que ele, Cristo, foi entregue à morte por causa do meu
e o seu pecado. E nós temos que olhar para isso com um olhar não apenas de ler o texto, como simples, ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Mas ele, você sabe, ele, Deus, que criou tudo, ele poderia simplesmente olhar do céu e deixar que a sua justiça fosse consumada em nós. Ele podia olhar do céu e falar: eu não preciso descer lá. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a onisciência, eu sei tudo. Eu posso tudo. Mas não. Mas ele mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e se fez homem, escravo, e veio aqui, e foi fiel até a morte, e morte de cruz, para que eu e você fôssemos justificados. E por isso, como ele foi ressuscitado, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e o seu nome está acima de todo nome. Não é o meu nome. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor e de nenhuma dominação que há espalhada por esse grande mundo que nós achamos. É o nome de Cristo. E a nossa justificação se dá única e exclusivamente por Cristo. Não há nada que eu ou que você possamos fazer para poder agradecer a Ele por isso. Nada. Tudo que nós fizermos para Ele é pouco, mediante o que Ele fez por mim e por você. Todo jeito que nós pensarmos, todo jeito que nós olharmos e que nós fizermos, nós não estaremos fazendo nada perante o que Ele fez por mim e por você. E o que é bonito e o que é interessante é porque eu vou falar por mim. Eu não vou falar por você. Mas eu não valo nada perante Deus. Não sirvo para nada perante Deus. E Ele, mesmo assim, alcançou, levantou a sua mão de misericórdia por mim e por você. Aleluia! Portanto, uma vez que por esse ato Ele fez, nós fomos declarados justos com Ele ressuscitado, pela fé que nós temos em Cristo, temos paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas pela fé que nós temos, que nós cremos que Ele veio aqui, que Ele passou pela cruz e que Ele ressuscitou, nós temos paz com Deus. E eu tenho que frisar para vocês que não é pelo que eu fiz, não. Não é pelo sacrifício que o nosso pastor tem em manter as igrejas abertas, não. Não é pelo sacrifício que nós fazemos às vezes de virmos à igreja, não. É pelo que Ele fez. Tudo está centrado nele. Por isso nós temos paz com Deus. Porque o ato do pecado causa a ira em Deus. E Ele precisa satisfazer a sua justiça. Nós, às vezes, não entendemos isso. Porque nós vemos a vida passar. E às vezes nós não lembramos do que aconteceu há pouco tempo atrás. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele não vê como nós. E Ele está além disso. E do mesmo jeito que Ele está fora do tempo, porque Ele é atemporal, porque Ele é eterno, Ele está vendo o tempo em sua frente. Ele está vendo o Éden e a queda lá. Ele está vendo o povo de Israel sendo rebelde. Ele está vendo os profetas. E Ele está vendo o Filho dele na cruz. Do mesmo jeito que Ele está me vendo aqui agora. E do mesmo jeito que Ele está vendo
o final. Então é uma perspectiva plena de tudo. Então a sua justiça, a sua ira não é consumada em mim e em você, porque ao mesmo tempo que Ele está vendo nós fazendo os nossos erros, Ele está vendo lá na cruz o Filho dele pagando o meu e o seu pecado. Então por isso, e pela fé em tudo, nós temos paz com Ele. Nós precisamos ter a certeza de que não estamos nos baseando em nós, em achar que as nossas obras nos justificam, em achar que as nossas atitudes nos justificam, pois elas não nos justificam. Quem nos justifica é Cristo, unicamente Ele. E o que é bonito é que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça de nós recebemos a esperança que Ele voltará, que nós desfrutaremos da glória dEle. Foi mediante a Cristo, pela fé que nós temos nele, que Ele concedeu essa graça e a alegria que nós temos nessa esperança. Qual esperança? Que nós participaremos da glória e que Ele voltará para nos buscar. E volto a dizer, nada que eu fizer, nada que você fizer é o suficiente. Mas o que Ele fez na cruz é suficiente. Então nós temos a certeza, por meio da fé, sobre o que Cristo fez por nós. Agora, que você está inteirado disso, que você teve a noção de que tudo não basta que eu faça, ou que nós todos juntemos para poder fazer, não é suficiente para poder agradar o Pai e para poder justificar os nossos pecados, estamos unicamente baseados nele. Eu gostaria de entrar mais a fundo na palavra. Nós estamos muito mal acostumados. Nós estamos muito mal instruídos, não aqui, longe de mim, porque eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo pastor que nos deu. Mas a internet tem feito uma desevangelização. A internet tem feito um desacreditamento no evangelho verdadeiro. E nós, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tirar a nossa esperança de Deus, porque tem muita gente falando o que Cristo não fala. Paulo está dizendo também, versículo 3, nós também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Como é? Nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações. Espera aí. E como tem gente falando que nós não vamos ter dificuldade e provações? E como nós paramos ou nós damos oportunidade para pessoas que não estão falando isso? E como tem gente machucada, chorando, sofrendo, porque ouviu que ele poderia vir para cá e que a vida seria perfeita, sem nenhum problema, sem nada. Agora Paulo está dizendo que nós nos alegramos pelas provações e pelas perseguições. Agora não ouse dizer que a sua tentação é vinda de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. As nossas tentações são fruto dos nossos desejos pervertidos, dessa natureza carnal que nós temos. Não confunda a sua tentação e os seus desejos com as provações. Porque tentação, Deus, enquanto nós estamos trabalhando, Ele nos dá o livramento. Nós não somos tentados além das nossas forças. Tentados além das nossas forças. Agora, provado já é diferente.
Provado é outro patamar. Agora, provação é Deus. O problema é que as pessoas estão falando que provação é tentação. E tentação é provação. E não é isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos o contexto, todos foram provados. Todos foram tentados. Tentados por Satanás. Tentados pelos desejos. Agora, provados não. Toda provação que vem na minha e na sua vida é de Deus. Para quê? Porque elas contribuem para nós desenvolvermos perseverança. Aleluia! Perseverança é quem não desiste. Talvez você olhe e fale assim, Sullivan, mas eu vi muitas vezes você querendo desistir. Eu vi muitas vezes você querendo falar sobre parar. Sim, mas muitas das vezes, ou talvez em todas delas, que eu falei, às vezes, quando eu falava, como Jeremias disse, um fogo queimava dentro de mim. Essas provações que fazem nós termos essa perseverança, estarmos firmes na rocha que é Cristo. Sem provação, sem sermos perseguidos, não tem como o nosso caráter cristão amadurecer. O problema é que as pessoas estão pregando que não, que pode vir, você negocia com Cristo e você não negocia com Cristo. Aleluia! Essas provações são para que o meu caráter em Cristo seja moldado. Para que eu persevere junto com Ele, para que eu não desista e que eu não largue por qualquer coisa. É por isso as provações, essa perseverança. Aleluia! Essa perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado por Cristo não é um caráter que você vem na igreja e negocia com Ele, que você vem na igreja e apenas pede, porque o culto não é para nós, o culto é para Ele. Um caráter aprovado que nós sabemos quando nós somos perseguidos, quando as pessoas dizem que nós não fazemos as coisas corretas, que nós somos bobos, que nós somos quadrados, que nós somos escravos. Não, nós estamos no lugar que nós somos livres perante Cristo, porque antes nós éramos escravos do pecado, mas Ele, o sangue dele, produz esse caráter, essas provações produz essa perseverança e produz o caráter aprovado. Glória a Deus! E essa mensagem, ela não pode sair da minha mente e da sua mente. Nós não podemos vir à igreja pensando no emocional, não. Nós temos que vir à igreja pensando em luz na mente. Luz na mente e após fogo no coração. Fogo no coração sem luz na mente, você sai daqui do mesmo jeito. Nós precisamos de luz na mente, para que a luz, que a palavra de Deus ilumine o que está aqui na minha cabeça e o que está na sua cabeça que não presta. Luz na mente e depois fogo no coração. Esse caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Que esperança é essa? E essa esperança não nos decepcionará. Essa esperança, pois nós sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo e que enche o nosso coração do seu amor. Agora, que esperança é essa? O próprio texto diz que nós participaremos da glória com Ele. Que nós sabemos que estamos aqui e que essas perseguições, essas provações não são nada comparado ao que há por vir com Ele na glória.
Essa esperança não nos decepcionará, porque é certo que Ele vem. É certo que Ele nos buscará e levará-nos para a glória. Isso é certo. Mas eu e você vamos passar provações. Eu e você vamos ser provados. Eu e você vamos ser moídos. Eu e você vamos ser prensados. Por quê? Nós temos que nos alegrar disso. Nós temos, quando acontecer... É difícil falar? É difícil sim. Mas o meu Cristo e o seu Cristo foi prensado e foi moído. Nós temos que acharmos bom quando passarmos por isso, por causa do seu nome. Porque lá na cruz não estava eu nem você. Você não pegou o seu pecado e levou, eu vou pagá-lo, não. Foi Ele. Ele vai voltar. Agora o texto me assusta, porque essa versão talvez seja uma das melhores para nós entendermos isso. Porque o texto diz, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Ele não atrasou. Não. Quando eu estava desamparado, quando eu achava que não tinha solução, quando eu achava que não tinha saída, quando eu olhava por um lado e para o outro, e o pecado me prendia, e o pecado como areia movediça me sugava para dentro, Ele veio na hora certa, na hora exata. Ele não demorou, como as pessoas dizem. Ele não chegou antes da hora, como outros dizem. Ele veio na hora certa. Na hora certa Ele veio e morreu por nós. Ele não morreu por nós justos, não. Ele não morreu por nós santificados, não. Ele morreu por nós pecadores. Ele morreu por nós que estávamos na lama do pecado, que estávamos envoltos no lamaçal. Ele não olhou roupa, Ele não olhou condição financeira, não. Por nós, sujos, envolto em pecados, Ele veio na hora certa. Aquela hora que você peca e que você acha que não tem saída. Aquela hora que você faz alguma coisa que se fala, meu Deus, como eu fiz? Como eu pude, Deus? Ou aquela hora que você vê que todos viraram as costas para você, que você não acha mais saída. Ele veio na hora certa. Na hora exata. Quando precisava, Ele veio. E Ele não como eu. Ele não parou no meio do caminho. Não. Ele foi obediente até o fim. E morreu. Morte e morte de cruz. Por que que nós batemos tanto nessa tecla? Porque o centro é Cristo. Porque o centro é o sacrifício que Ele fez. Porque sem isso, volto a dizer, não tinha a Viva Church. Sem isso, não tinha eu pregando aqui. Porque nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelhas desamparadas. Muitos vieram antes dele. E muitos estão aí como lobos, mas ele não. Ele foi o bom pastor que deu a sua vida. Glória. Glória. Glória a Jesus. Na hora certa.
Quando você não tem esperança, quando você acha que não tem saída, olhe para a cruz. Glória a Deus. Aleluia. Ele morreu por nós, sendo pecadores. O texto vai dizer que é pouco provável que alguém morresse por um justo. Uma pessoa justa diante da sociedade. Uma pessoa que faz as coisas certas, que segue as leis. É pouco provável que alguém morresse por ele. Mas talvez alguém morresse por uma boa pessoa. Talvez alguém morresse por alguém que é bom, que está sempre fazendo boas coisas, que está sempre ajudando o próximo. Talvez alguém morresse, talvez alguém daria a vida por um filho. Talvez alguém daria a vida pela esposa. Como nós, homens, devemos fazer, proteger, amar e cuidar, e se preciso for, dar a vida. Talvez alguém pudesse morrer por uma boa pessoa que está aí sempre ajudando alguém, alguma outra pessoa, alguma causa. Talvez alguém morresse, talvez. Mas Deus prova o seu amor enviando o seu filho para mim, para morrer por mim e por você. Quando ainda éramos pecadores. Ele não veio olhando a obra minha e sua. Não. Ele não veio olhando as minhas boas ações, as minhas boas obras, não. Ele não veio olhando o que você faz de bom, o que você ajuda A ou B, não. Ele veio aqui e morreu por mim. Mesmo sabendo das vezes que eu neguei, mesmo sabendo das vezes que eu ainda posso negá-lo, mesmo sabendo de todos os problemas que nós enfrentaríamos, mediante a fé e as incertezas que nós temos nele, mediante as dúvidas que nós colocamos e mediante aos momentos que duvidamos da veracidade da palavra dele, mesmo assim, ele veio e morreu. Aleluia. Glória a Deus. Ele não morreu por mim quando eu estava aqui falando dele. Não. Ele não morreu por essas pessoas que estão aí anunciando o nome dele nesse estado, não. Ele morreu por mim, por você, quando nós estávamos afastados da glória, em inimizade com ele. Deus provou o seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse que faz um ser todo-poderoso, magnífico, de toda sabedoria, sair de lá e vir aqui? Que amor é esse? Nós temos, como nosso pastor bem disse, fragmentos do seu amor, fragmentos da sua justiça, fragmentos da sua bondade, fragmentos da sua graça e fragmentos da sua ira. Mas ele não, ele é a plenitude do amor. Ele é a plenitude da justiça. Ele é a plenitude da misericórdia e da graça. Esse Deus que do nada trouxe à existência a tudo, esse Deus que nada do que foi feito sem ele veio aqui, esse Deus saiu do céu quando nós ainda éramos pecadores, porque não tinha ninguém capaz de satisfazer a justiça de Deus. Não tinha ninguém capaz de pagar o meu pecado. Não, eu vou falar em mim. Não tinha ninguém capaz de pagar o meu pecado. Só o meu pecado não tinha.
Os animais que eram sacrificados não era suficiente, porque não satisfazia, porque o pecado foi em corpo humano, não foi um animal que pecou. A justiça não era satisfeita. Então o Deus eterno, altíssimo, que tem todo o poder, saiu de lá e desceu para mim, para pagar o meu pecado. Porque tudo que eu fizer, tudo que você fizer, ou todos fizerem, vocês não pagam o meu pecado. Mas ele veio e ele não pagou o meu pecado. Ele pagou o nosso pecado. Ele pagou o pecado do mundo. Na cruz, a cédula da nossa dívida foi cravada na cruz, porque ele falou: está pago. Porque ele pode pagar, ele poderia satisfazer a justiça de Deus. Já ouviu falar em equidade? Justiça plena. Justiça que não houve nenhum lado em nenhum outro. Essa é a justiça do Deus Altíssimo. Ele que sabe tudo. Nós fazemos coisa, nós moldamos coisas mediante aos fragmentos de inteligência que Ele deu para nós. Nós fazemos, Ele não, do nada Ele trouxe a existência apenas pelo poder da Sua palavra. Esse Deus saiu do céu e veio aqui. E esse Deus sofreu aqui por mim e por você. Quando ainda éramos pecadores. É que não é quando eu estava fazendo algo bom. É que não é nos momentos em que eu estava orando, não. É isso que às vezes nós não colocamos na nossa mente, na nossa mesa. Nós olhamos e falamos, nós fazemos boas coisas, mas não, Ele não veio nesse momento. Quando você estava assim, Ele veio sabendo que você se prostituía. Ele veio sabendo que você blasfemava do nome dEle. Ele veio sabendo que você virava a cara para Ele. Foi nesse momento que Ele veio, quando as pessoas olhavam para mim e para você e viravam o rosto. Quando as pessoas olhavam para mim e falavam, não vai dar nada. Quando as pessoas falavam para minha mãe assim, isso não vai dar nada que presta. É um jovem violento que briga com todo mundo. Foi nesse momento, Ele sabia e Ele veio assim, quando nós estávamos no pior momento nosso. Foi no seu pior momento. Foi no momento de maior lamaçal de pecado na minha e na sua vida. Mesmo assim, Ele veio. Aleluia. Mesmo sabendo tudo, Ele veio. Mesmo sabendo de tudo, Ele ficou calado. Meu querido, eu não pagaria o seu pecado. Eu não conheço todos vocês. Eu não tenho intimidade com todos vocês. Vamos ser sinceros entre nós. Vocês morreriam por mim? Sincero. Vamos apelar um pouquinho. Vocês morreriam pelo pastor? Eu acho que eu não morreria. 90%. E aí? Tem dúvida às vezes se eu morro pela minha mãe? Ele morreu. Ele pagou a nossa dívida. Ele te justificou. Porque o seu sangue aleluia. Tu és santo. Maravilha, Deus. Obrigado. Aleluia. naquela quinta-feira, obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Naquela quinta-feira, quando se dá a paixão de Cristo,
que ele começa, que ele é traído. Quando Jesus falou para Judas, a que vieste, amigo, não foi hipocrisia nem mentira. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando seus discípulos, que ele tirou tanto tempo para ensinar, para instruir, para discipulá-los, para que eles ficassem e dassem continuidade na obra e a igreja continuasse. Todos o deixaram. Enquanto ele apanhava, ele não falou uma palavra. Enquanto ele via Pedro negando, ele não falou uma palavra. Ele apenas olhou. Enquanto ele viu o seu povo, que tramou para matá-lo, que falou que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Quando ele foi açoitado, quando ele foi moído, ele não falou uma palavra. Quando ele andava e todos os seus discípulos o abandonaram, enquanto ele fazia a chamada Via Crucis, e o seu sangue caía pelo chão, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É porque ele sabia que eu não podia pagar o meu pecado. Ele sabia que não tinha ninguém que podia pagar o pecado. Ele sabia que nenhuma obra era suficiente para nos justificar. Que nada era suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Quando nós colocamos o foco na cruz, não é que nós idolatramos a cruz, longe disso. É que a cruz é um meio que Deus usou para nos justificar, segundo Cristo. Porque lá Ele pagou todas as nossas dívidas. Aleluia. Porque Ele sabia que um dia eu olharia e falaria: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Um dia você olharia e não teria certeza de nada na sua vida. Um dia nós estaríamos desesperados, às vezes dentro de um carro, querendo jogar o carro debaixo de um caminhão, de uma ponte, ou às vezes dentro de um banheiro pensando em tirar a vida. Às vezes olhando a família e vendo que a família toda virou as costas. Olhando a sociedade e que ninguém te vê. E que nada, o desespero toma conta de mim e de você. Ele sabia disso. E ele sabia que por mais que as pessoas dizem que você está sozinho, que você está abandonado, eu não vejo, mas Ele vê. Aleluia. E por isso, por tudo que Ele fez naquela cruz, por não ter desistido quando eu quero parar, por ter se calado quando eu quero falar, Glória. por ter se mantido fiel quando eu sou infiel,
naquela cruz, todo o seu sangue caiu no chão dessa terra. E por isso nós fomos declarados justos, não pelas minhas obras, não pelas suas obras. Como nós fomos declarados justos diante de Deus, pelo seu sangue, que ele foi a propiciação dos nossos pecados, a oferta plena, que Deus, o Pai, olhou e aceitou a oferta. Quando ele aceitou a oferta, nós fomos declarados justos e resgatados. Aleluia. Glória a Deus. O meu pecado, preste atenção no que eu vou falar. Não distorça o que eu vou falar. O meu pecado não vai ser pago. O meu pecado, ele já foi pago na cruz. Aleluia. Mediante ao sacrifício e ao sangue vertido e remido de Cristo. Glória a Jesus. Isso não nos dá o direito de andarmos pecando, mas o nosso pecado foi pago na cruz. Glória a Aleluia. Deus. O que o diabo te condena foi pago na cruz. Aleluia. Eu e você, fomos declarados justos. Não foi só eu. Eu e você. Aleluia. Aleluia. Não foi só o pastor. Não. Eu e você. Fomos declarados justos mediante o seu sacrifício. Aleluia. Mediante ao que ele sofreu. E por isso, nós temos a certeza e convicção que seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Dele quem? Dele pastor? Dele Sullivan? Dele Abraão, Isaac e Jacó? Dele Adão? Dele Josué, Moisés, Jó? Não. Miqueias, Amós, Abacuque, Malaquias? João Batista que perdeu a cabeça? Não. João Batista que preparou o caminho? Não. Por meio dele. Dele quem? Pedro? Que andou sobre as águas durante um tempo? Não. Por quem? Por Tiago e João, os Boanerges, filhos do trovão? Não. Não. Por Tiago, o próprio irmão de Jesus? Não. Por Judas? Não Iscariotes. Não. Por João, o discípulo do amor, o discípulo amado, que foi o único que não morreu por morte cruel, não. Ele que escreveu o livro da nossa esperança, que todos têm medo, mas não deveriam, porque o Apocalipse é a nossa esperança, que ele volta e que ele vai nos levar. Não, por meio dele, Cristo. Não é Maria, não é gato preto, não é nego velho, preta velha, não é John Smith, Ellen White, Gandhi, não é Buda nem Mahoma, é Cristo, por meio dele, Cristo nos declarou justo e temos certeza da salvação, porque a minha salvação e a sua salvação está em Cristo Jesus. Cristo. A nossa paz não depende das circunstâncias da vida. Não.
A nossa paz não depende dos momentos de tristeza ou de alegria. Não. Nós temos paz com Ele. Aleluia. Glória. Nossa esperança, nossa paz, nossa esperança é firme em Cristo. Porque Ele é santo. Ah, Ele é. Eu não sou, mas Ele é. E a nossa salvação, ela é segura. Segura em Cristo, por meio dele, unicamente por ele, porque não há um outro mediador ante o Pai, senão o Filho Cristo. Nossa salvação é segura nele. Glória. Eu não sei como está a sua vida. Eu não conheço o seu coração. Quisera eu pudesse conhecer. Quisera eu pudesse se colocar no seu lugar. Quisera eu pudesse tirar as incertezas que está aí dentro, as dúvidas, o desprezo da sociedade. Quisera eu pudesse. E se eu pudesse? Mas eu não posso. Mas eu conheço um que possa. Aleluia. E o melhor de tudo, que você pode não estar vendo, mas ele está aqui. Glória. Aleluia. Glória. E a porta está aberta. Aleluia. Ele pode. Eu sei que vai ficar para trás muitos machucados. Sei que nós vamos olhar para trás. E vamos olhar, mas nós não vamos lembrar com tristeza. Eu sei disso. Eu sei que tem muitas coisas que dói mesmo. Eu sei que a calúnia dói demais. Eu sei que a traição é algo que dói, que tira o nosso sono. Eu sei. Mas eu não posso fazer nada. A igreja não pode. O pastor não pode. Eu posso sentar com você, conversar horas e horas. O pastor pode sentar com você, conversar horas e horas. Nós podemos aconselhar, nós podemos abraçar. Mas aí dentro, só ele chega. Aleluia. Glória a Deus. Só ele chega a um limite do meu abraço, a um limite do meu amor, a um limite de tudo, mas não há para Deus. Aleluia. Não há. Ele pode te arrancar das trevas e te colocar na luz. Ele pode te fazer olhar para trás e ver os momentos de sofrimento e olhar como um motivo para perseverança. Continuar fiel nele. Ele pode. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, não o conhece, nunca aceitou a ele, você tem a oportunidade agora.